Olá, vocês estão conosco nesta palestra com Rav Leitman. Olá, Rav Leitman. Ele vai nos explicar o que estado nós estamos agora. Aqui no estúdio nós filmamos esta conversa com Rav Leitman. Essa sala de alunos podem ser pessoas de Israel ou de qualquer país do mundo. O lugar onde eles estão poderão ter a oportunidade de sentar-se e estudar com Rav Leitman, e assim avançamos. E também hoje estamos estudando, preparem os seus cadernos e lápis e começaremos. Novamente eu gostaria de falar do estado, passado, presente e futuro com relação ao homem, que está hoje temendo o futuro. E sentimos que muita gente perdem os seus empregos, os seus postos de trabalho, e muito mais que isso, eles têm medo, têm temor. De repente, estarão fora do quadro do trabalho e o quanto eles têm que procurar para prover as suas necessidades. Nós ouvimos quando a área imobiliária dos Estados Unidos, onde eu morarei, onde eu terei a minha moradia, o quanto esse estado é tão terrível. Eu, dentro da minha profissão, de professor, ao ensinar, eu vou de país em país e vejo o quanto as pessoas estão pressionadas pela falta de emprego, a falta do dinheiro. Nós vemos duas coisas: falta de trabalho e falta de dinheiro. São duas coisas. A pessoa não sabe como vai trazer o dinheiro para casa com todas as dívidas que eles têm. Ele se aproxima da aposentadoria, os seus netos também têm que ajudar os netos. E aqui nós temos um estado, uma cadeia de pessoas que todos dependem da pessoa que trabalha. E, na verdade, essa pressão cada vez mais aumenta. É uma preocupação geral das massas. Eu vi todos os cálculos que as pessoas da área da economia, da área financeira fazem. Milhares não terão lugar para trabalhar, não terão emprego, e também as pessoas não terão como se manter. Nós não sabemos qual será esse número. Nós escutamos, de acordo com as estatísticas, tudo que as estatísticas nos dão, que nos Estados Unidos mais da metade da população pede apoio, alimentação, vestuário, mesmo que seja algo usado. O problema, ao perder o emprego, eles não sabem o que fazer consigo. Sabemos o que acontece nessas áreas que estão desempregados. Eles passam a ser locais de delinquência, prostituição, drogas. Depois a sociedade tem que pagar muito mais por isso. Nós vemos que a pessoa que perde o seu emprego
se ele não trabalha durante alguns anos, depois ele não consegue voltar ao mercado de trabalho. Ao estar na classe média, depois ele não consegue seguir trabalhando. Ele perdeu os costumes, os hábitos. Trabalhava todos os dias. Ele perde esses costumes. Isso não é um problema que pertence apenas a um homem, mas que é um golpe muito forte para toda a sociedade, de tal maneira que a sociedade não poderá suportar uma coisa assim. O que sucederá com milhares de pessoas que não têm trabalho? Será como uma onda que está passando pelo planeta todo. E nós vemos que hoje em dia é como um vírus. Todos os movimentos, todas as agitações, as revoltas que nascem em certo país e passa de país a país, e isso é contagioso, esse estado é contagioso. O problema é que a pessoa, ao sair do trabalho, nós não apenas devemos preparar a alimentação ou o vestuário, mas também temos que nos preocupar pelo dinheiro. A sociedade não pode apoiá-lo. Eles podem apoiar por 1 ou 2 anos, mas não mais que isso. Depois o abandonam e a pessoa tem que se preocupar consigo mesmo. Tem muitas pessoas que não encontram trabalho. Mas se falamos sobre as massas que perdem os seus lugares de trabalho, não é um problema econômico para prover-lhes as suas necessidades. Mas se são massas, eles têm força. Têm força nas eleições, nos protestos. Nós vemos como uma coisa assim pode terminar. Nós temos exemplos frente aos nossos olhos. Não pode ser apenas a primavera árabe, mas também pode ser a primavera americana. O problema é que nós não ensinamos ao homem a relação da vida, que pode ser algo distinto. O que significa estar desempregado? Por isso chegamos a esse termo, o que é trabalho. Se nos fixamos na história, nós vemos que nós nos desenvolvemos por milhares de anos e cada vez nosso crescimento, a nossa evolução, causou que o homem se distanciou cada vez mais, que ele tem que trabalhar para as suas necessidades, mas ele se desenvolver de tal forma que de repente ele está no comércio, na indústria, nas artes, na área de advocacia, contabilidade, moda, meios de difusão, coisas que não são necessárias à nossa vida, estão ao nosso redor. E isso ocupa 99% da sociedade humana. Se eu venho a um certo lugar, as pessoas dessa cidade se ocupam do quê? Eles se ocupam de agricultura, eles também trabalham nas grandes indústrias, e ali, nesses locais,
tem grandes estações de eletricidade, hidrelétricas, uns servem aos outros. São necessidades não primordiais para a existência. E se assim é, milhões de pessoas que estão nas grandes cidades podem ficar sem emprego. Lugares como uma grande cidade eles não podem estar próximos da roça a plantar os seus alimentos. Nós estamos numa situação onde há milhões de pessoas em uma cidade. E se nos fixamos há 200 anos, podemos ver que na humanidade as pessoas trabalhavam. Eles trabalhavam muitas horas nessa época. Mas sem máquinas, sem tecnologia, sem coisas modernas, e por isso a pessoa que criava alguma coisa, ela fazia apenas para viver, para existir. Por isso não tinha muito trabalho na área dos serviços. Servia um a um outro, aos seus vizinhos, coisas innecessárias. E depois, quando a indústria cresceu e a tecnologia, hoje podemos fabricar milhares de automóveis com máquinas. Nós temos tudo que desejamos nos negócios, mas não precisamos preparar nada em casa. Nós temos micro-ondas que fazem alimentos com os quais antes nós trabalhávamos horas na cozinha. Hoje nós vemos que o tempo todo nós íamos, enquanto nós nos desenvolvíamos, crescíamos de uma maneira nova, moderna, que quando a tecnologia evoluiu, podemos fabricar tudo que nós temos hoje. O tempo todo livre, que fica depois de todas as nossas necessidades da existência, nós preenchemos esse tempo livre com negócios, profissões que não são necessárias para a existência, porém nós nos acostumamos que elas são necessárias. Por exemplo, ao invés de um médico geral, clínico, nós temos milhares de especialidades. Milhões de medicamentos, de aparelhos. Nós temos hoje contadores, bancos, indústria de dinheiro e negócios internacionais. Criamos em 200 anos, nós criamos negócios nos quais a maioria são supérfluos, eles não são necessários para a existência. O problema não está nesses negócios, mas que preenchemos as nossas horas, ao invés de nos ocupar em algo importante para ser homens, nós preenchemos com toda espécie de trabalhos supérfluos, mas que preenchem a vida,
jogamos, são jogos. Essas horas que ficam, que sobram, para nos preencher de algo que é muito mais elevado, que se chama o homem, o grau do homem. Se nós fixamos hoje na vida, o homem está relacionado com o trabalho 10 ou 12 horas por dia. Nós saímos às 6 da manhã, pegamos as crianças, colocamos eles no carro, o levamos ao jardim da infância. Desde poucos meses, e nos despedimos deles e nos colocamos em toda espécie de lugares, e nós vamos para o trabalho. E no trabalho estamos ao menos 8 horas. Depois, viajamos 1 ou 2 horas para casa, junto com as crianças, entramos num supermercado, compramos os nossos alimentos, vamos para casa, temos tudo necessário para nos ajeitar, dar banho nas crianças, alimentá-los e colocá-los para dormir. E depois o que fazemos? Continuamos trabalhando com trabalhos que levamos para casa. Ou podemos estar em frente ao computador ou à televisão e assim terminamos o dia. Se nós temos férias, nós fazemos também nos lugares onde se trabalha, eles organizam férias, os jardins de infância, nos finais de semana eles organizam. Enfim, nós vemos que o lugar do emprego passou a ser o centro da vida. Por isso é tão difícil deixá-lo. O homem se pergunta: o que eu farei na minha aposentadoria? O homem pode enlouquecer porque o tempo todo estamos acostumados a correr e preencher essas horas com trabalho. Quando pensamos sobre o homem, pensamos apenas qual é a sua profissão, qual é a sua ocupação. Não quais são os seus interesses, com que ele se preenche as suas horas, mas que o mais importante é o seu trabalho. A sua importância, o quanto ele sendo um chefe, um executivo, e isso preenche um lugar. E as pessoas não veem o que é o homem. E de repente chegamos ao mundo, a uma sociedade muito, muito especial nesses 200 últimos anos. Com a tecnologia, pela indústria, nós perdemos o homem. E a princípio desse crescimento, Marx escreveu que esse desenvolvimento terá um fim. Não pode ser que isso continue por muito tempo, que na verdade o homem ele vai se desenvolver mais para frente nos seus negócios, no comércio. Ele vê-se como um escravo no seu local de trabalho. E o mais importante para ele é ter sucesso no seu lugar de trabalho. E depois de alguns anos ele tem a sua aposentadoria, no qual ele não é capaz de trabalhar. Então depois ele não tem o que fazer. E assim ele determina a sua vida. Ele nasceu para trabalhar, prepara-se para isso durante 20 anos da sua vida e outros 10 ou 20 anos se ele segue vivendo no seu tempo de aposentadoria, e assim ele termina a sua vida. O importante é que todos os seus anos produtivos foram dedicados ao trabalho, a trabalhar. E se para isso nós nascemos,
Nós existimos? Essa é a pergunta. Desde o começo desse desenvolvimento, Marx disse que não pode ser. Não pode seguir dessa maneira. E ele descreveu essas coisas com relação ao desenvolvimento, que esse desenvolvimento deve ser concluído numa crise. Nessa época, ainda não conhecíamos o problema da ecologia, que nós arruinamos o planeta, nós o depredamos com seus recursos, que tudo que tem na Terra, tudo está no fim, todos os recursos energéticos da energia, tudo vai terminar. Tudo está se depredando, nós não temos recursos ilimitados e quando ouvimos que aqui tem mais recursos, encontramos um pouco mais. Fontes de petróleo, de gás. Não estão em quantidades tão grandes para que possamos continuar eternamente. E eu não falo quanto nós danificamos de uma maneira irreversível toda a natureza. A natureza se desequilibrou, saiu do seu equilíbrio, por isso nós não podemos continuar dessa maneira. Mesmo que pudéssemos seguir, se não tivéssemos uma crise, chegaríamos a um estado tal, por exemplo, na família, em todos os lugares, falta de conexão entre homens e mulheres. Nós não nos desenvolvemos. O homem não se desenvolve, não. Apenas se desenvolve com relação ao seu trabalho. Cursos, mudança de profissões. Nós vemos que essa crise que está chegando conclui, resume nosso desenvolvimento nos últimos 200 anos, que muitas pessoas, fora Marx, disseram que esse estado terminará numa rua sem saída. No século anterior, eles dizem que disseram que a humanidade chegaria a uma crise, estamos num estado egoísta, tratamos a vida, nós não desejamos sentir e entender que arruinamos todo o planeta, a nossa vida, tudo, e agora quando chega a crise, não por falta de outra opção, nós vemos que nós devemos mudar, não temos outra opção, e devemos mudar em quê? Que nessa crise, primeiro que nada, vai filtrar toda a sociedade humana. Como nós tomamos um pedaço de tecido, o sacudimos e sai pó. Tudo que não se relaciona com o tecido sai para fora. Aqui também sacudimos. Tiramos da sociedade humana todas essas profissões, essas que não são obrigatórias para a sociedade humana, e isso causa a falta de equilíbrio na natureza, porque as suas profissões, as suas ocupações apenas nos oprimem e nos obrigam a trabalhar todas essas horas sem sentido.
E é muito ruim para todo o planeta, para a sociedade humana. Nós não perguntaremos ao homem qual o seu trabalho, qual é a sua ocupação, o seu. Nós perguntaremos quem é você, o que você faz. Ele deve preencher-se com alguma coisa para a sua essência de homem. Nós falamos que a essência do homem, nós descobrimos com relação ao nosso desenvolvimento que nós chegaremos a uma sociedade em equilíbrio com a natureza integral. E aqui nós nós vemos que chegamos a uma crise, revelamos uma crise, e desejando ou não, nós devemos ajeitar a nossa vida, estar unidos entre nós. E sobre isso nós devemos estudar como nos ajeitar, arrumarmos de uma maneira correta. Por isso que todas essas horas que hoje, que não tem possibilidades, não tem outra opção, mas que sair do trabalho e liberar essas horas, as quais não são necessárias para a existência. Todas essas horas livres não são horas livres, mas que, de acordo com as nossas necessidades, nós devemos aprender nessas horas livres como nos mudar para chegar a uma garantia mútua, mudar a essência do homem em nós para poder ser parte da sociedade comum, da sociedade geral. E para isso, nós precisamos de educação integral. E isso nós deveremos oferecer a todos e preparar uma rede na qual o homem estará em todas as suas horas ocupado, como antes, mas a sua ocupação se dividirá em 2 horas de trabalho e outras 6, 7 horas de estudo, exercícios, nos quais aos poucos eles vão mudando junto com os demais para poder criar a sociedade integral. Então, nós o valorizaremos de acordo com seus esforços, de acordo com isso, e não como hoje em dia pela sua posição no seu trabalho. Nós temos um grande trabalho à nossa frente, sem o qual nós não nos subiremos ao próximo degrau ao qual a natureza nos trouxe, porque a crise que nós estamos nos revela, nos mostra o próximo nível. Ele mostra as nossas faltas, que devemos arrumar a família, a educação das crianças, os relacionamentos entre os homens e as mulheres, o relacionamento com os vizinhos, como pai, como membro da sociedade, da humanidade. Nós devemos fazer uma nova ordem com a natureza, que até hoje nós danificamos tanto. Nós devemos mudá-los por dentro, entender uns e os outros que nós estamos unidos e chegar a conclusões corretas. Na verdade, nós temos aqui um trabalho para formar o novo homem que não fizemos até hoje na história. Não vimos um propósito para isso anteriormente. Toda a nossa história, na nossa história, nós nos preocupávamos como poderíamos sustentar-nos. Na verdade, anteriormente, preocupávamos com a própria existência, mas nos últimos 200 anos, com todo esse crescimento tecnológico,
no qual hoje nós temos muitas coisas supérfluas, nós nos desenvolvemos de uma maneira correta. Esse é o conhecimento do mal, é o tempo do reconhecimento do mal. Chegamos a um estado no qual nós utilizamos todos os meios que estão sobre o nosso domínio para crescer de uma maneira incorreta. Ao invés de utilizar essas 6 ou 7 horas que para nos desenvolver espiritualmente, nós utilizamos com coisas supérfluas. E agora chegamos ao conhecimento que essas horas nós devemos liberar para formar o homem, o novo homem. Também os nossos filhos têm que receber essa nova educação, como nós. E uma vez nos preocupamos, e até hoje nós nos preocupamos com os nossos filhos, não importa quem é o homem, mas que a profissão, de uma maneira egoísta, se aproveita dos demais. Hoje em dia, o importante é a educação, formar o homem das crianças e também cada um de nós. Então, nos veremos de uma maneira global, bonita, e superaremos essas crises nas quais nós sofremos hoje. Elas passarão, elas sumirão, elas se desvanecerão e chegaremos ao mundo ao contrário, do avesso. Nós veremos a vida através do prisma da ocupação. Nós temos somente algumas horas à tarde, nós temos que mudar. Nós temos que mudar isto, que as pessoas agora comecem a trabalhar apenas as horas necessárias e o resto do tempo estaremos estudando, fazendo exercícios, e com relação a isso, todos os nossos sistemas mudarão. Isto é a meta que nós temos frente a nós. Nós falamos sobre isso nas palestras, em algumas palestras há um mês atrás, alguns dias antes do congresso, numa mesa redonda, aqui no estúdio. Havia umas 10 pessoas e conversávamos sobre isso. Eu acredito que essa palestra foi muito exitosa e podemos colocá-la agora. Pode ser que através das perguntas possamos prosseguir. O senhor falou antes que desenvolvemos muitos negócios supérfluos. E pode dar um exemplo sobre negócios innecessários ou profissões não necessárias? No sistema da saúde, por exemplo. Hoje nós temos... eu vejo a minha família é uma família de médicos, o meu pai e a minha mãe. Eu cresci no meio de médicos, meus tios, minhas tias. Também entre os meus alunos, tem muitos médicos, eu recebo informações e dados deles. E eu, de acordo com a minha profissão, também comecei a minha vida como estudante na faculdade de medicina, mas eu fugi de lá, não era para mim. Porque
Ocupar-se de um corpo vivo é como um veterinário. É algo que não é a essência do homem, é algo vivo. É importante, mas para mim não foi importante, eu não via muita importância nisso. E eu também fui para algo próximo, para as minhas inquietudes na área da biocibernética, todos os sistemas relacionados com as pessoas, eu estive nisso. Eu trabalhei no instituto em São Petersburgo que trabalhava com isso. E também na Academia de Medicina, também em Petersburgo. E até hoje em dia eu estou relacionado com isso. Também na minha vida eu tratei de pessoas que vieram a mim. Até hoje eu me relaciono com problemas, com pessoas, e durante anos, a medicina, durante os 50 anos que eu vejo, até mais, pode ser, pelo menos 50 anos que eu posso entender e compreender o que acontece, eu vejo que a medicina se corrompeu. Eu vejo que isso é um negócio. Toda espécie de comprovações não innecessárias é uma profissão que é uma profissão apenas para bem do sistema de saúde, não para o bem das pessoas. São apenas meios para aproveitar-se das pessoas. Nós vemos o quanto que as pessoas perdem a confiança nos médicos. Não é como era anteriormente, que nós temos confiança nos médicos, como antigamente o médico era obrigado a tratar das pessoas, mesmo que fosse gratuitamente. Hoje em dia, você não pode confiar nos médicos, que ele vê apenas o lucro. Quanto mais pacientes ele tem mais lucro. Por isso, se você filtra desse sistema de todos os negócios que estão baseados no ego, para ganhar, aproveitar-se, dominar, de repente você descobre que 80, 90% é supérfluo. Eu conheço isso internamente por dentro. Todas as pesquisas, todas essas indústrias farmacológicas de medicamentos. Sabe, uma vez eu vi na TV como todas as faculdades e os cursos para os advogados, eles fizeram e todos esses que terminaram os seus cursos, mais assim, imensa, para que as pessoas precisam disso, dessa profissão? Para que eles precisam? Nós precisamos dar ocupação para essas pessoas. Para que nós precisamos de contadores? Para que nós precisamos dessas pessoas que se trabalham com impostos? Se nós falamos de coisas necessárias para o homem, para poder se manter de uma maneira honrosa, tudo que precisa para manter-se uma sociedade saudável,
baseada em garantia mútua, nós não precisamos dessas ocupações. Tenho que aprender. Nós temos o que aprender. Claro que tem que sacudir e filtrar, mas anteriormente o senhor falou sobre a saúde. Se antigamente tinha poucos médicos, hoje nós temos muitos. O senhor falou, deu um exemplo que tem muitos supérfluos. Aqui tem muitas coisas supérfluas. Tem uma parte que é necessária, sim, uma parte muito pequena é obrigatória e necessária. Se você leva em consideração todos os problemas causados, todos os problemas que são causados pelas frustrações no trabalho, de todas as áreas, se você leva em consideração tudo que nós causamos, e se você olha meio de lado todas essas coisas que estão relacionadas incorretamente com a nossa vida, você verá que terá pessoas muito mais saudáveis. Nós temos estatísticas disso, pode ser comprovado. O quanto podemos comprovar que o homem vive, como ele pode formar-se de uma maneira correta, estando em contato com os demais, tendo apoio mútuo, o quanto eles suportam e apoiam a saúde dos demais, o sistema de saúde. Todas as coisas supérfluas desaparecerão. Toda a poluição, os esteroides que hoje nós colocamos como agregados nos nossos alimentos, tudo isso desaparecerá. O quanto arruinamos a Terra, o planeta. Nós não temos sobre o planeta um lugar no qual nós temos terra virgem. A terra transforma-se em areia, estragamos tudo. Devemos ver essas coisas como algo completo, como tudo está formado. Ao estar equilibrado entre todos os sistemas, você vê que tudo vai melhorando na família, com o homem, as crianças, na sociedade humana, no sistema de saúde, em tudo. Sim. Esta é a resposta que o Senhor nos dá, que tudo trata-se de uma maneira completa ao chegar um equilíbrio do sistema, nos dá resultados positivos e nos livra desses sistemas supérfluos. Eu vejo isso dos ensaios, toda a indústria do sistema financeiro. Nós temos muitos outros problemas no planeta, problemas na sociedade, na família, em qualquer coisa que a gente faça tem problemas. As melhores coisas que nos as maiores crises que nos impactam são as crises financeira e ecológica.
são as duas nas quais fazem que coloquem a nossa vida em perigo com relação à existência. Eles causam revoltas e revoluções, e isso vem do sistema financeiro e também do sistema de saúde, o quanto custou em 2011, com relação aos anos anteriores, toda todas essas coisas derivadas da natureza, mais ainda do que aconteceu na Europa, mais ainda que toda a economia da Europa, e foi planejado para 2012, que o dano será maior que toda a dívida dos Estados Unidos no mundo. Parece que o dano que teremos durante esse ano será maior do que nós podemos conceber. O clima, o tsunami. Perceba o que aconteceu no Japão. O que podemos fazer com isso, com a situação da ecologia? E isso está relacionado com o equilíbrio mundial. Nós causamos que a natureza saiu do seu equilíbrio. E não nós tiramos da terra todos os recursos. Quando você tira petróleo e gás, você acredita que você não cause nada? Todo essa crosta sobre a qual vivemos é comum entre todos os continentes. É como se fosse uma crosta que está derivando sobre um mar de lava. Esse é o lugar onde nós vivemos. Dizem que chegamos a um estado que a água... Eu não lembro agora exatamente. Que o nível da água pode subir 20 ou 30 metros mais acima do nível da terra. Quantos ficarão acima da água? Quantas superfícies ficarão acima da água? E esses que fiquem, como ficarão? Estamos frente a desastres muito grandes e o nosso egoísmo cobre os nossos olhos e nos transformam em escravos, cegos, bobos. Se não fosse por esse golpe financeiro, nós não perceberíamos nada. Até o último instante estaríamos comendo e festejando, porque amanhã morreremos. Mas hoje nós estamos... a nossa existência está em perigo. Das massas saem para as ruas. Não teremos mais adiante sistemas os líderes podem nos dirigir, manipular o que viemos a fazer de agora em adiante, e nós devemos melhorar, ensinar os homens o estado no qual ele tem que estar em contato com seus semelhantes. Ao aparecer todos os problemas entre nós, nós podemos ver que nós não podemos continuar daqui para frente da mesma maneira conforme nos comportamos durante os últimos 200 anos. Aqui tem muitos aspectos. Marx falou sobre isso, que não convém avançar dessa forma, dessa maneira,
porque de repente vai se terminar. Ele falou isso. Depois os marxistas que falaram, e lenistas que falaram sobre isso, que deveremos chegar a esse estado através de revoluções, mas Marx não. Marx falou que os trabalhadores se desenvolveriam mais ao ensiná-los e educá-los, pois de outra forma chegariam a um estado ao qual não teriam ocupação e sairiam às ruas, como hoje. Sairão às ruas e haverá revoluções. E ele disse que, conjunto com o desenvolvimento tecnológico, devemos desenvolver o homem. E ele se referia que não deveríamos ser escravos parados ao lado da máquina. Vieram os outros, Engels, Bernstein. Engels pediu de Bernstein, pode ser que os meus dados não sejam justos, porque eu não me lembro bem dessas coisas. Depois, há 30 anos, eu me ocupo apenas de Kabbalah, eu não lembro direito. Ele pediu para comprovar que Bernstein pegasse o estudo de Marx e continuasse em frente, mas ele perdeu a sua confiança nos trabalhadores. Ele viu que os trabalhadores estavam num estado melhor e por isso ele pensou que eles não queriam mudar nada. De repente eles viram que eles tinham lar, moradia, assim como quando começou o sonho o americano. Ele entendeu que ele não deveria confiar nos trabalhadores. Ele deveria trazê-los a uma mudança de governo e ele pegou essa mudança governamental como principal e não os trabalhadores que desconectaram os homens uns dos outros. Foi o que aconteceu na religião com relação à sabedoria da Kabbalah. Eu digo isso para nós, mas depois poderão lembrar disso. É a mesma desviação. Que eles deixaram o principal, pegaram o supérfluo e se concentraram nisso. Que devemos chegar a um governo comunista. Como chegar a isso se os trabalhadores não desejam, não estão de acordo? Então temos que fazer uma revolução. Então teremos pessoas que estão interessadas nisso. Como podemos encontrar pessoas interessadas nisso? Aqui tem muitas coisas. Começaram a fazer toda espécie de coisas. Veio Lenin, que não confiava em nada nos trabalhadores. E ele desenhou esta revolução baseada em pessoas inteligentes como ele. E no exército, esses que podem matar e fazer o que desejam, porque o líder deixou o governo. Houve certas condições lá pela guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então pegou o poder. E quando pegou o poder, não foi para a educação do povo, mas que terror. Eu devo criar um regime de tal maneira, e o regime é o mais importante, e não a intenção que estava atrás disso. Não educar o homem que por si mesmo entenda o que está por dentro das coisas, que participa na sua vida, na sua nova vida, mas que o importante, o que aconteça, e nós o obrigaremos a obedecer. Para que educar o homem? E você coloca ao lado dele um policial e assim será. E desta maneira arruinaram a indústria e tudo.
E até hoje dão péssimos exemplos para toda a humanidade que não entende o que significa o ideal do comunismo. Ele falou antecipadamente que chegaríamos a uma crise, na crise na qual nós estamos, nos encontramos, que nós sentimos hoje em dia, que devemos criar uma nova espécie, classe de homens, não novos chefes, não novas máquinas, não esta sociedade que, que oprime os seus membros, mas sim elevá-los ao novo nível, que se superem acima de tudo, que os homens cresçam como homens. E, na verdade, o Marx falou em amor, em união mútuas. Tem muitas coisas que Baal Hassulam mencionou, mas ele não escreveu mais sobre isso. O que é que pensa-se sobre o comunismo, sobre esta ideia, tudo está distorcido por todas essas pessoas que vieram depois de Marx. Mas toda essa cadeia até Lenin, depois tudo isso foi distorcido. Nós vemos, de acordo com todos os líderes da Rússia e tudo que acontece por lá, que eles não pegaram por si o dever de educar a sociedade e mostrar-lhe ao mundo todo. Não, nós mostraremos ao mundo quanto nós somos fortes e temos forças com as nossas armas e mísseis. Este é um exemplo de uma nova vida. Eles foram numa direção completamente oposta. Por isso, hoje estamos numa revisão em crítica por tudo que foi feito nos últimos 200 anos, desde o momento em que o homem, através da indústria, ocupou as suas horas livres. Não são horas livres, são trabalhos que o tempo todo estão arruinando o planeta. Ele é escravo do seu trabalho. Essas horas ele tem que liberar para poder criar-se como homem. Perceba hoje em dia, hoje usamos óculos, que isso é o principal. Para isso o homem nasceu, para isso ele se desenvolve. Trotsky entendeu isso um pouco. Ele desejava mudar as coisas, mas ele escapou. Stalin o matou na América do Sul e assim tudo acabou. Assim tudo terminou. O capitalismo, o comunismo, nós tiraremos essas coisas de averiguações, de esclarecimentos. Pode ser que tenhamos que fazê-lo porque está tudo relacionado com o capitalismo, com o comunismo, todos esses movimentos que foram criados no mundo e passaram a ser ditaduras. Como o Bassulam disse, nós chegamos a uma nova sociedade, a um regime nazista. Nós devemos esclarecer essas coisas. Nós não temos outra possibilidade. Tem um grande trabalho à nossa frente em esclarecimentos e como levar isso às massas, às pessoas, para que eles possam ver que é assim e ver que seu desejo egoísta não deixará fazer o seu egoísmo. Não os distancie e deixem ver a verdade. Mas eu digo, de acordo com o que eu sinto, eu vejo essas coisas numa imagem geral, que tudo
todo esse processo histórico e como isso está passando, as suas deformações e todas as ondas de movimentos, sociedades e os homens que de repente se sobrepõem aos demais e começam um processo histórico. Claro que é um direcionamento que vem de cima. Não são os homens que o fazem. Como esse sistema trabalha, todos esses pequenos parafusos como Lenin, Bersti, Trotsky e até hoje em dia, nós vemos também que é um sistema integral imenso que nos traz uma correção muito simples. Não sei para que abrir isso para vocês. É muito difícil expressar isso, é difícil dizer isso. Você vê também que Baal Hassulam resumiu isto. Todas essas aclarações preparadas para a última geração. Mas aqui nós precisamos de um resumo. Pode ser que nós começamos com esses esclarecimentos para entender e chegar em disputas nas áreas da sociologia com todas essas metodologias. Agora nós estamos numa encruzilhada. Ou seguimos adiante e chegamos a regimes nazistas ou a guerra atômica, ou a educação integral para chegar a ter um mundo integral. Então mudamos o paradigma que hoje o homem vê a vida, que o homem possa ver a sua vida, que ele não é um escravo do seu local de trabalho. Sua liberdade está relacionada com seu lar, suas crianças, tudo. Fora disso, ele não tem nada, que ele cria o seu ambiente, junto com o seu ambiente, uma nova humanidade. E com isso ele consegue o estado perfeito, como esclarecemos nas outras palestras, que ele começa a sentir um sistema geral comum com isto. Ele começa a sentir a completa natureza, isso o preenche plenamente, que a sociedade humana vem parecer para ele um corpo único, um desejo único. Chega a um estado que o faz reviver. Ele não se sente sozinho, ele sente como um sistema. Esse sistema é meu. Eu estou seguro que através de palestras, leituras, em alguns meses poderemos trazer o homem a uma sensação para que ele possa sentir, perceber esta sociedade e compreender e sentir o todo no qual ele se encontra. E então entenderemos que nesses 200 últimos anos estivemos no processo para conhecer o mal, que o nosso egoísmo nos trouxe o desenvolvimento tecnológico e nos levou que a formar esse novo nível, nós retrocedemos e começamos a nos ocupar em algo que era innecessário, danificar a família,
arruinar a sociedade, arruinar tudo. E estamos no reconhecimento do mal hoje. Está bom? Resumimos. Vejam a palestra anterior que tem que agregar. Ela é muito importante. Obrigada a todos. Obrigado aos telespectadores. Nos encontraremos na próxima.